minutos. Apita Ruiz. Partiu. Alex. Deixou pro Jorge Wagner. Gol! É do Internacional! Quase 19 minutos no segundo tempo. Renteria entrou no segundo tempo. Já finalizou 2 vezes. Mais uma bola para ele. Driblou bonito. Vai Renteria. Bateu! Gol! É do Internacional! Boa tarde, massa colorada! Estão prontos para as oitavas da Libertadores? É bom estarem com os corações preparados, porque não vai ser fácil. No pré-jogo de hoje, vamos fazer uma análise dos confrontos que já disputaram o nosso todo-poderoso Internacional contra o tradicionalíssimo Nacional do Uruguai. Em toda a história, desde 1980, quando foi realizado o primeiro confronto entre as duas equipes, já foram disputados 8 jogos entre os dois clubes. E a ótima notícia para nós é que o Colorado da Massa leva vantagem nos números. Desses 8 jogos, 3 foram vitórias coloradas, 2 foram vitórias dos uruguaios e nas outras 3 ocasiões os times mantiveram o placar igualado. Além disso, a maior invencibilidade no clássico fica na conta do Inter. Somamos uma sequência de 4 jogos sem perder para eles, enquanto eles só conseguiram 2 jogos sem perder pra gente. No quesito de jejum de gols, estão empatados, cada um tendo ficado um máximo de 2 jogos sem marcar gols. A maior vitória colorada se deu dentro do Beira-Rio, um 3-0 em fevereiro de 2006, e no mesmo ano o Inter teve a sua maior vitória na casa deles, um 2-1 lá no Uruguai, no mês de maio. Por outro lado, a maior vitória deles sobre nós foi um 3-1 em fevereiro de 2007, na fase de grupos, mas o Nacional nunca venceu o Inter no Beira-Rio. Em 1980, o time uruguaio levou a melhor sobre o Inter, tendo vencido em casa e empatando no Beira-Rio, jogos válidos pela final da Libertadores daquela edição. O Inter tinha como desfalque o seu maior craque, Paulo Roberto Falcão, que estava de saída para Roma. Esse título do time uruguaio em cima do Inter, sem dúvidas, é lembrado e muito sentido pelos colorados. Em 2006, por outro lado, o Inter se vingou. Os times se enfrentaram na fase de grupos e depois nas oitavas de final. O Inter passou os 4 jogos invictos, venceu em casa e empatou fora na fase de grupos, e nas oitavas venceu por 2-1 na casa deles e depois assegurou um empate por 0-0 em casa, avançando na competição e se tornando campeão depois. Em 2007, a história mudou. Os times se encontraram na fase de grupos. O Nacional bateu o Inter em casa e no Beira-Rio o Inter até venceu por 1-0, mas acabou eliminado por ficar na terceira colocação do grupo. Sem dúvidas, esse jogo se trata de um clássico. Já decidiram uma final da edição, além de terem outros confrontos importantes em fases de grupos e mata-mata. Só uma coisa é certa, é um clássico aberto que ambos têm suas possibilidades. O Inter vem em ótima fase após despachar o Palmeiras nas quartas da Copa do Brasil, enquanto o Nacional não tem uma fase bem definida. A temporada está começando agora para eles. Tiveram uma derrota por 2-1 em casa para o Defensor e uma vitória por 2-1 fora de casa contra o Danúbio. Portanto, o Inter se encontra mais preparado fisicamente, com mais ritmo de jogo para o confronto. Mas sem dúvidas que isso não vai tornar as coisas fáceis para a gente. Bom, agora vamos abrir a segunda parte do vídeo, que são comentários e opiniões minhas sobre o jogo. Assim, eu acho que o Inter tem pleníssima condição de avançar, embora o Nacional seja um time de muita tradição, eu diria até que é o maior time do Uruguai. Bom, eles são tricampeões da Libertadores, tendo ganhado a última lá em 88, então assim, eles estão com um jejum aí um pouco grande. É um clássico, sim, as duas equipes já se enfrentaram uma quantidade de vezes elevada, considerando que o Inter está indo aí para sua 13ª, 12ª Libertadores. Então assim, acaba sendo um confronto que o Inter tem um pouco de frequência, né? Se encontram assim com uma frequência grande. E vão fazer mais 2 confrontos agora. Eu vejo o Inter com um ligeiro favoritismo, mas não tem como apontar assim, não dá para garantir que vai passar.
Mas, principalmente depois de ter eliminado o Palmeiras, eu acredito que o Inter vem muito forte. E considerando que tem gol fora de casa, eu acho que nesse primeiro jogo o Inter consegue assegurar aí um empate com gols e decide em casa, que todo mundo sabe, é inegável, o Inter é muito forte. E temos um retrospecto muito positivo contra esse time em questão, né? Nunca perdemos para eles em casa. Então, assim, eu acho que a possibilidade do Inter está muito boa, temos grandes chances, mas sem dúvida vai ser um jogaço. E um fato interessante é que o Guerreiro, em uma entrevista recente, falou com essas palavras que o Nico Lopes está com tesão para jogar esse jogo. Ele estava relembrando, né, que ele fez o jogo contra o seu time de origem, que é o Alianza, e o Nico Lopes vai fazer agora o jogo contra o seu time de origem também, que é o Nacional, o time que revelou ele, que é o time do coração dele, muito possivelmente. Mas a gente sabe como que é a lei do ex, né? O Rafael Sobis está aí para mostrar isso pra gente. E a gente tem um elenco muito positivo para esse jogo. Eu acho que o Nico Lopes vai estar num dia inspirado e tá precisando fazer um golzinho aí para voltar. E tô muito confiante para esse jogo. Eu acho que esse confronto vai dar muito bom pro Inter. E vamos para cima. E ficamos por aqui no pré-jogo de hoje. Vamos desejar muita sorte pro nosso time colorado, que vai dar tudo certo. Até mais, massa colorada. Preparem os aparelhos cardíacos para logo mais. O Inter precisa de cada um de vocês. Vamos, meu Inter!